Nossas boas-vindas a todos vocês que acompanham o Diálogo Espírita. Os discípulos chamavam-no de Mestre e ainda hoje, muitas vezes, nós exclamamos Mestre Jesus. Motivo simples, ele era, foi e sempre será um modelo de comportamento e de ação. Porém, os ensinamentos teóricos emanados dele, seja por meio de parábolas, seja através de exortações diretas, também merecem a atenção e, naturalmente, a aplicação em nossas vidas, sob risco de perdermos o direito de nos dizermos cristãos. Pois muito bem, então o que podemos encontrar nele, Jesus, que nos socorra para não sermos triturados pela agressividade estúpida reinante em nossos dias, tanto no ambiente físico como no virtual? Estamos nos tornando cidadãos melhores, mais conscientes, mais responsáveis, exigentes de seus direitos e lutamos por causas justas e nobres, ou estamos nos tornando tiranos da opinião alheia e engendrando um clima de vigilância implacável em relação ao que as outras pessoas fazem? Hoje nada acontece, nenhuma palavra dita, nenhum texto escrito, nenhum olhar público sem que logo apareça alguém se sinta à vontade e sequioso de apontar o dedo acusador, às vezes por coisas banais em relação às ações das outras pessoas. Um cisco no olho do outro, incapaz, contudo, de enxergar um tronco de ignorância e de defeitos que obstrui a própria visão daquele que se coloca no papel de juiz. Estamos exigindo uma perfeição nos outros que estamos há anos-luz de termos ou atingirmos esta condição. Se você não faz parte desse exército de destruição, parabéns, mas cuide dos que estão à sua volta, para que não sejam envolvidos nessa teia maligna de ofensas e mentiras, de ódio e estupidez. Seja no papel fiscal da vida alheia, seja como vítima incauta dos agentes da malícia e da maldade. Diálogo Espírita, número 390, está no ar. O cisco e o tronco, podemos denominar, aceitar esse título para o nosso tema livre de hoje. Eu farei uma rápida leitura aqui do Evangelho de Mateus capítulo 7, versículos 3 a 5, que se refere a isso. Por que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, vós que não vedes uma trave no vosso olho? E um pouquinho mais adiante ele acrescenta: hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho, então vereis como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Então aqui, recorrendo ao dicionário, nós vemos que argueiro significa o quê? Grânulo, cisco, coisa mínima sem importância, ninharia. E trave é um grande tronco ou madeiro retilíneo, grosso ou comprido. Deu para entender por que Jesus falou isso? Bem, nós trazemos esse ensinamento do Evangelho hoje aqui. E antes disso, eu gostaria de fazer a apresentação aqui, a nossa nova companheira, estreando hoje no Diálogo Espírita, a Ana Maria e o Humberto Manfessoni. Então, a gente está trazendo esse ensinamento hoje, essa reflexão do Evangelho, a propósito que está ocorrendo atualmente, um fenômeno desagradável, anticristão e que envenena os ambientes, principalmente, mas não só, ou das redes sociais. Nós estamos nos referindo ao altíssimo, já quase insuportável clima de crítica e intolerância em relação ao que as outras pessoas dizem e fazem. Estabeleceu-se no país, mas não é exclusividade nossa, também ocorre muito lá fora, nós bem o sabemos, um verdadeiro tribunal de inquisição, onde cada um se acha no direito de criticar, julgar e condenar qualquer indivíduo de maneira implacável e cruel, e muitas vezes irresponsável, expondo os outros à execração pública. Mentiras são espalhadas como verdades
e boatarias assumem o status de fatos e reputações são atiradas ao lixo. Algumas vezes até há verdades ou meia-verdades que são exageradas, são amplificadas, são distorcidas só para o deleite daqueles que se colocam no papel de julgador, para o deleite de magoar, de criticar e às vezes de ridicularizar. Então eu quero ouvi-los a respeito. Será que nós estamos realmente diante de uma situação, aquela mencionada pelo Cristo, de que nós estamos enxergando o cisco nos olhos dos outros, mas somos incapazes de perceber o grosso tronco de madeira que nos entrava a visão, Humberto? Eu acredito que sim, Wilson, porque veja que a informação hoje disseminada do jeito que está, a tecnologia que existe da informação, ela chega em todos os lares, em todas as casas, muito mais do que antigamente. Então usa-se isso para fins obscuros, para fins maldosos mesmos. Como você falou, a desinformação, né? A crítica sem fundamento, mas ela se dissemina com uma rapidez que acaba atingindo algum objetivo de mal intencionado ou de grupos mal intencionados em divulgar mentiras, né? Isso acontece no mundo inteiro, né? E realmente esses grupos e esses que disseminam esse tipo de informação não estão percebendo o karma que eles estão criando, né? Eles mesmos estão aumentando a trave no próprio olho, porque eles já têm, vamos dizer, já estão atuando num campo, vamos dizer, num campo do desequilíbrio, da desarmonia, um campo onde estão promovendo o mal. Sim. E ampliando essa própria dificuldade. Você gostaria de fazer alguma consideração inicial sobre isso aí, Ana Maria? O que nós estamos assistindo hoje é uma explosão de verdades. Cada um procura trazer a sua verdade, mas sem se preocupar se realmente a sua verdade ela realmente é verdadeira. Então a calúnia, a agressão, ela passou do limite da liberdade de expressão. Ela já está fora do alcance do bom senso, da responsabilidade do que eu falo a respeito das pessoas, das piadas que eu conto, o que eu acabo publicando nas redes sociais, trazendo um prejuízo pessoal, profissional, em todos os âmbitos da vida das pessoas. E, como o nosso companheiro aqui bem colocou, aumentando assim para si mesmo, esses que são os que distribuem a maledicência, uma carga pesada para eles de responsabilidade, que eles terão que responder isso lá na frente, no futuro. Então teremos que pensar bem na nossa postura diante do outro. Eu até mencionei, né, no início que de fato há pouco que é um comportamento além de desagradável, de que fere, que magoa, que injuria, e é totalmente anticristão. Ou nós estamos com Cristo ou não estamos, né? Então nós temos que optar. Cadê a nossa religiosidade? Cadê a nossa fé? Cadê a nossa crença? Cadê os nossos princípios, nossos valores? Note-se, então, que muitas vezes essa intransigência e o discurso inflamado, elas assumem o disfarce do politicamente correto, né? A defesa de princípios, direitos até legítimos. Impunham-se bandeiras, por exemplo, contra as desigualdades sociais, ou em relação a uma afinidade com a defesa da preservação do meio ambiente, ou a supervalorização dos cuidados com os animais. Porém, temos que repetir aqui, além dos exageros, o que se vê, e aí desculpe o termo, né, e o que inferniza a vida dos outros é justamente esse intrometimento na privacidade dos outros, né? Então são blogueiros, são youtubers, são influenciadores, artistas, falsos intelectuais, todos chatos, implicantes, ranzinzas a falar de tudo e de todos, né? Lá no comentário do Evangelho segundo o Espiritismo, sobre esse tópico, diz que os Espíritos dizem que a causa principal disso aí é o orgulho. Bom, eu não discordo disso, mas eu acrescentaria que muitas ocasiões vai além, é maldade pura. E o pior de tudo é justamente essa manifestação, né, de crítica maldosa, o patrulhamento da vida alheia,
que por sua vez tem muito a ver com a autoexposição de famosos indiscretos. Aí depois se expõe, todo mundo fala o que quer, se exibe, porque eu faço isso, porque eu tenho a mansão tal, porque eu estou namorando fulano, porque eu já namorei não sei quantos, já namorei não sei quantos. E daí quando alguém critica, então fica aquela guerrilha interminável, né? Eu queria que vocês comentassem também um pouquinho sobre isso aí. Então, tem um ponto que eu queria colocar, que até está bastante em voga ultimamente, que é o bullying, né? Esse seria o princípio, eu imagino, porque quando alguém, principalmente, inicia uma crítica direta, né? É o princípio desse processo, não é em grupo, é alguém que já tem em si aquele hábito, está desenvolvendo aquele hábito de criticar, de menosprezar, de ridicularizar os outros, né? Esse princípio, eu entendo que ele começa, vamos dizer, no sentimento de inferioridade da própria pessoa. Eu vejo que isso é uma doença da alma dessa pessoa, ela se sente inferior, o conceito que ela tem de si mesma é baixo, e ela precisa superar isso fazendo o outro ser um pouco menor, agredindo, fazendo sentir a dor que ele sente. Né? Ele sai da defesa para o ataque. Exato, né? Eu quando li esse assunto, me pareceu que ali é o princípio. Né? Aí, se esse indivíduo ele levanta uma bandeira, ou ele tem uma exposição da mídia social, ele arrebanha um monte de pessoas que não necessariamente concordam com o que ele fala, mas admiram ele por algum outro motivo. Né? Então eu entendo que é isso, é sempre um vazio da alma de uma pessoa que começa a disseminar esse mal. E é uma doença que precisa ser tratada, no meu entendimento. E tratada com muita oração, com muita vigilância e com um pouco de humildade também, né? Senão, eu não diria que pouco, talvez precisa de bastante humildade, né? Agora, eu tenho quase certeza absoluta de que você que está nos assistindo agora aí, dificilmente deixou-se ou permitirá ser envolvido tanto pelo prazer do exibicionismo que nós estamos falando aí, né, como para essa negra maledicência alheia. Então, por que nós estamos falando disso aqui? Nós estamos pensando nos seus filhos e nos seus netos. Se você tem uma adolescente em casa e que se alimenta dessas fofocas, dessas baixarias da internet, ou carente de uma boa orientação preventiva, que se desprotege, que fica mandando nude para um namorado e depois cria-se um estigma, um problema que talvez se arraste para o resto da vida, é para essas pessoas, pelo bem delas que nós estamos comentando aqui. Então, pais, avós, né, não esperem as coisas ruins acontecer. Previna-se, né, antecipe-se, oriente, seja enfático, conscientize, para que eles não sejam enredados nesse clima todo pernicioso que só vai trazer, com certeza, consequências negativas. O que você, reforçando esse aspecto, você como mãe, certo, eu não sei, mas provavelmente tem filhos, como é que você vê essa situação na prática? Então, o diálogo é o melhor caminho. Quando dentro de um lar que os pais têm a liberdade de conversar com os seus filhos e de escutá-los, torna-se mais fácil orientá-los, deixá-los cientes das armadilhas que estão aí fora, principalmente nas redes sociais. Mostrando para eles que antes de compartilhar ou ser seguidores de algum idealizador de notícias, fazer aquele teste das 3 peneiras de Sócrates. É verdade? Tem bondade? É útil? Se não responde essas 3 perguntas, então é melhor não compartilhar. Então o diálogo é sempre o melhor caminho dentro do lar e fora dele. Humberto, reforçando aí, como é que a gente faz, né, os educadores aí, principalmente aqueles mais próximos, para evitar que as crianças, os adolescentes sejam engolfadas por essa onda de perniciosidade que vigora aí nas redes sociais, mas não só, como diz, também na televisão e na rua, nas companhias, quando as
quando se podia, fora da pandemia, sair, passear, os amigos, tudo, porque essas más companhias, principalmente em relação ao sexo irresponsável e às drogas, né? O que a Mariana colocou é fundamental, né? É o diálogo, é essa questão que hoje se percebe que já não existe tanto, que há muitos pais que não têm tempo para os filhos, né? Mas é importantíssimo isso. Eu, como pai também, eu percebo que o que a gente mais conquista na educação de um filho é quando a gente tem acesso ao adolescente ou à criança, acesso ao que ele está entendendo, para ele poder nos compreender, né? Mas a gente precisa compreender ele primeiro para ele nos compreender, porque há muitas crianças hoje que elas se criam sozinhas, na rua, no colégio, e elas são facilmente engendradas nesses meios perniciosos, das drogas, da própria maledicência dos grupos. Hoje existem grupos violentos, né, que se criam. Sim. Em função do quê? Em função da falta de moralidade, né, da própria falta de valores que os pais não estão conseguindo passar para os filhos hoje. Até porque às vezes esses pais também estão carentes. As mudanças sociais, elas são intensas, rápidas, e muitos pais não acompanharam, ou quiseram ser moderninhos e se adaptaram achando que muita coisa que se faz é normal quando não é. Né? E uma colocação importante que eu coloco para todos nós, não estou me tirando disso, mas a nossa preocupação hoje está muito com o ter. Então a gente se preocupa muito em dar para o filho um bom colégio, dar uma boa roupa, uma boa casa, e não está se preocupando em quem é meu filho, né? Em eu dedicar o meu tempo, em vez de eu estar ganhando dinheiro, eu estar dedicar esse tempo para ajudar o meu filho, né? É mais fácil, né? Lavar as mãos e deixar. Não, mas vai dormir na casa da amiga, do amigo, do namorado, traz a namorada para casa, dorme junto já. É mais fácil do que enfrentar o problema e saber dizer não. Alguns programas atrás aí nós discutimos isso aí, sobre a necessidade do não também. Não é só o sim, às vezes o não é mais importante, é mais necessário. E os pais às vezes preferem abdicar dessa condição de autoridade dentro de casa e deixar porque vai magoar, vai ferir, vai criar trauma nos filhos. Não, eles mesmos foram às vezes criados diferentes e não tiveram esse tipo de problema. Mas agora eles acham que vai ter, porque os filhos pegam e colocam os pais contra a parede, né? Então essa nossa reflexão é muito importante. Vamos ver se todos nós não estamos enxergando muito cisco no olho dos outros e esquecendo de tudo aquilo que obscurece a nossa visão. Abraço a todos. Nesta edição do Jornal Comunicação Espírita, entrevista com o jornalista Carlos Antônio de Barros e o assunto: o jornalismo espírita não deve agradar a gregos e troianos. Em lentes especiais, a mão dupla do nosso relacionamento com o mundo. E em nossos editoriais: sim, sim, não, não e direitos e deveres. Jornal Comunicação Espírita. Assine e recomende. Olá, amigos! No quadro Espiritismo Responde de hoje, temos a seguinte questão: por que tantas pessoas boas passam por tantas dificuldades e outras más são bem-sucedidas e felizes? E por que tanta gente boa morre cedo e outras que só fazem o mal continuam vivas? Bem, para respondermos a essa questão, vamos dividir essa pergunta em duas partes, né? A primeira parte, que nós vamos tentar entender através do Evangelho segundo o Espiritismo, por que tantas pessoas boas passam por tantas dificuldades e algumas pessoas más parecem ser bem-sucedidas ou parecem ter sucesso. Bem, para respondermos a essa questão, vamos ler uma parte do Evangelho que está no capítulo das Bem-aventurados os aflitos, que diz assim: com efeito, nem a fortuna, nem o poder, nem mesmo a florescente juventude são condições essenciais da felicidade. Digo mais, nem mesmo a reunião dessas condições tão invejadas, pois que ouvem sem cessar, no meio de classes mais privilegiadas,
pessoas de toda idade lamentando-se amargamente de sua condição de ser. Diante de tal resultado, é inconcebível que as classes trabalhadoras e militantes invejem com tanta cobiça a posição daqueles que a fortuna parece ter favorecido. É importante a gente prestar atenção no que significa tantas pessoas boas passarem por tantas dificuldades, ao passo que as pessoas más pareceriam ter sucesso ou estar felizes, né? O que é a felicidade? Como nós enxergamos a felicidade? Se olharmos pelo ponto de vista material, se olharmos agora, por exemplo, encarnados, podemos entender que a felicidade seria ter sucesso financeiro, ter benefícios, ter poder, ser admirado. Porém, pela visão espiritual, pela visão de Kardec, através do Espiritismo, nós entendemos que a felicidade não é deste mundo, né? Nós estamos num mundo de expiação e provas. Então, não é possível que alguém seja completamente feliz ou que tenha a plenitude, né? A pessoa pode experimentar, sim, sensações, às vezes boas, de um contentamento, de uma alegria, até de uma felicidade, mas isso não se iguala à felicidade dos mundos felizes. Então, quando nós aparentemente julgamos aquelas pessoas que têm sucesso financeiro ou têm dinheiro, nós não podemos esquecer que a felicidade não é desse mundo e que muito possivelmente esses indivíduos também passam por dificuldades, só que isso não aparece nem nas mídias sociais, nem nas vias, nem a pessoa vai sair falando as dificuldades que está passando. Então, vamos atentar para esse detalhe, não julgueis, né? Cada um tem a sua parcela de sofrimento, de provas, de expiações, já que nós estamos num mundo de expiações e provas. Essa é a primeira parte da questão. A segunda parte diz: por que pessoas boas morrem cedo e aquelas pessoas que parecem que são ruins não? Bem, vejam só, o Evangelho também esclarece com relação a esse ponto, né? Se entendermos que morrer é algo ruim, se entendermos que a passagem para o mundo espiritual é algo ruim, podemos julgar dessa maneira. Porém, em geral, faz parte da vida e da provação das escolhas daquele espírito. Então, se ele desencarnou cedo, jovem, é porque estava dentro da sua programação reencarnatória e com o consentimento, né, de Deus. Nada acontece sem que Deus o permita. Então, nós precisamos entender sobre esse ponto de vista, o ponto de vista espiritual e não o ponto de vista materialista, né? Então, vamos prestar atenção nesses dois pontos. Fiquem em paz, amigos. Obrigada. Prezados amigos, nós estamos relembrando aqui o livro Admirável Mundo em que Vivemos, da nossa autoria. Convidamos vocês a fazerem contato através da Associação de Divulgadores Espiritistas do Paraná para maiores informações de como adquiri-lo ou através do e-mail wilson@adpr.org.br ou do nosso telefone também, 32780961. Clube do Livro Espírita de Curitiba. Mais de 2 décadas consolando corações, iluminando consciências. Associe-se e tenha o melhor da literatura espírita em sua casa. Descontos de até 60% no preço de capa e no primeiro ano ainda ganha uma assinatura grátis do jornal Comunicação Espírita. Associe-se agora e contribua para a manutenção deste programa. Olá, queridos amigos. Espero que todos tenham tido uma excelente semana de muita saúde. Hoje no Fonte Allan Kardec vamos tratar do assunto enfermidades espirituais. As enfermidades espirituais podem produzir distúrbios no corpo físico, pelo processo conhecido como somatizações, tendo como causa desarmonias psíquicas próprias do enfermo e ou influência exercida por entidades espirituais que revelam a possibilidade de processos obsessivos de variada expressão.
Mas não nos esqueçamos que muitas dessas enfermidades são causadas por nós mesmos, devido à nossa baixa vibração em pensamentos e sentimentos. O acúmulo em nosso perispírito de energias nocivas geram a autointoxicação fluídica, e quando estas migram para o corpo físico, criam o campo energético propício para a instalação de doenças das mais variadas possíveis, que afetam os nossos principais órgãos vitais. As energias nocivas que provocam as enfermidades espirituais, assim conhecidas, podem também ter sua origem em reencarnações anteriores e podem ainda serem somatizadas por inimigos ocultos, irmãos, companheiros de jornada que por um ato falho nosso estão em desajustes conosco, cobrando um reequilíbrio em nossas relações, as chamadas, conhecidas, obsessões espirituais. Ouvimos frequentemente a frase "a que se faz, a que se paga" ou "a justiça tarda, mas não falha". Se inserirmos essas duas frases dentro da lei de causa e efeito e da lógica das reencarnações, teremos que toda ação errônea, negativa, nociva a um companheiro de jornada terá suas consequências, e a cobrança por parte de nossa consciência, e não de um Deus punitivo, mas sim de um Criador justo, terá o seu termo, na atual ou em reencarnações futuras. Mateus apóstolo já nos dizia, transcrevendo as palavras do Mestre: reconcilia-te com teu irmão enquanto estás em marcha com ele. A cada nova reencarnação trazemos conosco um ou mais pontos em potencial que necessitam reajuste, seja através de uma enfermidade espiritual, de um reequilíbrio entre nós e um ou mais companheiros de jornada, ou de um incessante trabalho no bem. Afinal, a caridade cobre uma multidão de pecados. Ensinamentos estes do apóstolo Paulo. A mudança de nossos hábitos, pensamentos e sentimentos são cruciais para promover a cura ao corpo enfermo. Porquanto persistirem as energias nocivas no perispírito, a cura não se completa. Pode-se dizer que o corpo queima para que o espírito se purifique, ou, nas palavras de Emmanuel, as chagas da alma se manifestam através do envoltório humano e o corpo doente reflete o panorama interior do espírito enfermo. A cura, portanto, da enfermidade espiritual não se pode dar a não ser quando o processo reabilitador chegue a seu termo, ou seja, que cesse a causa que gera a doença. A transformação moral do indivíduo é necessária. A oração, companheira de todas as horas, e a mudança de hábitos para hábitos sadios são essenciais para o reequilíbrio do corpo, da mente e do espírito. Que morra o homem velho para nascer o homem novo. E para encerrar, trazemos as palavras de André Luiz através da mediunidade de Chico Xavier. A enfermidade, como desarmonia espiritual, sobrevive no perispírito. As moléstias conhecidas no mundo e outras que ainda escapam ao diagnóstico humano, por muito tempo persistirão nas esferas torturadas da alma, conduzindo-nos ao reajuste. A dor é o grande e abençoado remédio. Reeduca-nos a atividade mental, reestruturando as peças de nossa instrumentação e polindo os fulcros anímicos de que se vale a nossa inteligência para desenvolver-se na jornada para a vida eterna. Depois do poder de Deus, é a única força capaz de alterar o rumo de nossos pensamentos, compelindo-nos a indispensáveis modificações, com vistas ao plano divino, a nosso respeito, e de cuja execução não poderemos fugir sem graves prejuízos para nós mesmos. Queridos amigos, muita paz, muita saúde e tenham uma ótima semana.